estamos aqui no Pod Eva, vamos falar de um assunto super interessante sobre rivalidade feminina. Estou aqui com a Pamela. Oi, Marcela. Olá, e esse assunto é muito bom. Muito bom. Que precisa ser mais debatido, porque realmente nós mulheres precisamos colocar esse tema em pauta. Por nós mesmas, né? Porque a rivalidade feminina, ela, infelizmente, ainda ela existe muito, né? E a gente tem que refletir, se questionar o porquê, né, dessa rivalidade feminina. Como que a gente pode mudar esse cenário? Eu acho que a cultura, assim, do patriarcado, o machismo, da mulher não... dela ser sempre exigida o seu melhor, dela sempre se comparar com as outras mulheres, gera uma certa competitividade, uma certa rivalidade da mulher. Pamela, por que você acha que a mulher ainda hoje ela tem essa questão da rivalidade? Eu acho assim, na verdade, a mulher, ela tá todo momento tentando, competindo com o homem, né? Porque o homem sempre ganha mais, os projetos, geralmente, eles são homens que executam mais. Então, assim, ela tá ali todo o tempo tentando se sobressair. Quando chega uma outra mulher, às vezes com mais conhecimento, às vezes com mais... Porque tem mulher que ela é muito boa no trabalho, mas ela não tem o dom, né, do diálogo, ou então de interagir com as demais pessoas. E às vezes chega uma outra que nem é tão boa no trabalho, mas ela tem mais esse jogo de cintura, né? E aí ela se destaca mais. Aí a mulher fica pensando, por que aquela o currículo dela é menor que eu, ela foi promovida e eu não? Aí começa o atrito, mas por quê? Cada um tem a sua luz, cada um brilha da sua maneira, mas aí o que acontece? As mulheres, elas não veem isso, elas só veem aquilo, nossa, ela é melhor que eu, ela conseguiu um cargo melhor que o meu, e o meu currículo é muito bom, e por que isso aconteceu? Gera os atritos. Eu acho que convivência humana é difícil, mas as mulheres, elas se atritam mais porque elas estão nós estamos tão acostumadas a lutar para ter o nosso lugar com os homens que a gente acaba lutando com todo mundo, contra todo mundo. Na verdade, é uma guerra que a gente internamente declarou, não só com os homens, porque a gente quer se colocar no mercado de trabalho, ali, numa posição superior ou igual. Eu acredito que mais igual do que superior, talvez. Eu acho que tem esse ponto da mulher competir no mercado de trabalho com o homem e com outras mulheres, mas tem uma questão que eu acho muito crucial falar, da quantidade de mulheres que ficam diminuindo, julgando, criticando outras mulheres. Quantas vezes você vê mulher falando, porque a fulana usou, olha o tamanho da saia, olha a roupa dela, isso aí é coisa de mulher vulgar, mulher não faz isso. A mulher ficar rotulando a própria outra mulher, ficar diminuindo a outra mulher. Eu acho que isso tudo prejudica para que reforce uma rivalidade, reforce o machismo. De você diminuir uma mulher na roupa que ela usa, de você, às vezes, diminuir a mulher pelo corpo da outra mulher. Quantas vezes mulheres ficam criticando o corpo de outra mulher? Só um parênteses nisso que você está falando, que eu acho ridículo uma frase que a mulher, ela foi estuprada por causa da roupa dela, né? E muitas mulheres falam isso também. Infelizmente, isso é uma agressão à nossa tribo, à nossa identidade. Exato. Não está contribuindo, não está ajudando em nada. Não está trazendo crescimento algum. A sua crítica está sendo extremamente ofensiva, agressiva. Exato. A mulher tem que usar o que ela quiser. Qualquer pessoa pode usar o que ela quiser. Se o homem quiser ser mulher, se a mulher quiser ser homem, se a mulher quiser andar com roupa curta, roupa do jeito que quiser, a gente é livre, a gente vive num país livre. Claro que tem as ocasiões, você não vai entrar numa igreja com uma roupa extremamente... Pode até ser, se você for uma pessoa que está totalmente perdida e quer encontrar uma caleta, você até pode entrar na igreja, mas numa situação ou outra. Mas você tem que saber os lugares, lógico. Mas você não pode entrar numa igreja de biquíni, né? Então, assim, para cada lugar, para cada ambiente, você tem que saber se comportar e se portar.
Mas o que você vê é um julgamento, é uma crítica, uma diminuição da mulher, da outra mulher, porque a outra mulher é dançarina, a outra mulher rebola, então ela é menos. Eu acho que esse julgamento da roupa da outra, da profissão da outra, isso reforça um machismo e reforça uma rivalidade. E assim, quantas vezes, às vezes, a sua amiga viu que você ficou com o cara e vai lá e fica com o cara também. Isso também é uma rivalidade, uma querer gerar uma certa competição. Então, assim... Isso é muito triste, assim. Eu até recebi uma mensagem com a seguinte história. A menina namorava 2 anos, o rapaz, a irmã dela ficou com o namorado dela, ela descobriu, terminou o namoro, terminou tudo, e agora ela tem um mês do término, ela não perdoa a traição nem do namorado nem da irmã, e agora ela está grávida. Ela pergunta: o que eu vou fazer? O que você vai fazer? A irmã não tem noção do que ela fez na vida da outra irmã. Isso por quê? Por inveja, por rivalidade, por querer o que é dela, do outro, né? Porque assim, o cara, ele chegou e ele tem a parcela de culpa dele. Lógico, a gente não pode tirar. Mas ele chegou e falou: quero ficar com você. Se ela tivesse dito, me respeita aí, pronto. Não, mas ela falou, também quero, e foi. Entendeu? Os dois aí estão errados, né? Uma dupla traição, né? No caso. E aí a gente só pensa naquele momento, vou lá, vou fazer. Mas e aí, você não pensa na outra mulher, na sua irmã, na sua prima, na sua amiga, que você foi lá e traiu ela com o namorado, né? Essa questão da inveja, né? Da falsidade, do caráter. Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa, e as mulheres, elas precisam evoluir, elas precisam entender que tá faltando essa questão da irmandade verdadeira, né? Feminina. Né? Uma irmandade feminina. Uma irmandade feminina. Todas se protegerem, todas se cuidarem. União. Uma cuida da outra, uma não larga a mão da outra. Que mulher eleva a mulher. Se for pra você abrir a boca e diminuir uma mulher, fica calada. Fica calada. Porque não é bonito e não tá agregando e não está ajudando em nada você querer diminuir a outra mulher. Porque é lógico que a crítica, quando ela é construtiva, ela é bem-vinda. Mas e aí? Nem sempre né? A maioria das vezes, essa crítica construtiva não quer construir nada. Essa crítica construtiva, ela quer destruir, né? Então, assim, muita gente tá assim, como se diz, opinião, não tô aceitando não, só pix. Porque essa tal de crítica construtiva, na maioria das vezes, ela quer te diminuir, ela quer te detonar. E não tem um porquê disso. As pessoas, elas estão numa agressividade, numa toxicidade muito grande por feridas, traumas, né? E também caráter, às vezes inveja também. Eu acho que assim, uma pessoa, fala assim, pessoas curadas curam e pessoas feridas machucam. Então as pessoas têm que, assim, se todo mundo fosse no terapeuta, no psicólogo, fosse no terapeuta e tá pago, o mundo seria melhor. Não é só o tá pago na academia, você tem que cuidar do corpo e da mente, nos dois, né? Mas eu acho que essa questão de porque eu tenho um trauma, eu tenho um problema, eu vou lá no psicólogo, vou me curar. Não, você também se cura sozinho. Você pode cuidar da sua espiritualidade, cuidar do seu emocional em casa. Não, você também faz suas orações, você também meditações. Para e pensa, tá feio isso que eu tô fazendo. Uma auto-reflexão, uma autocrítica. Exato, você tem que ter isso, não é só o terapeuta. Porque tem muita gente também que não tem condições de ir. Mas a pessoa, ela tem que se autoanalisar. Gente, por que eu tô só criticando? A minha crítica, ela não tá construindo nada. Às vezes, quando a pessoa critica, ela tá falando muito mais dela do que da outra. Exatamente isso. Entendeu? Esse é o ponto. Todo ataque, toda agressão, agressividade, às vezes você vê e sofre um ataque, uma agressividade de uma pessoa. Essa agressão, esse ataque diz muito mais sobre ela do que sobre você. Às vezes o que ela tá atacando na outra, às vezes é o que ela tem ali dentro dela. Às vezes ela queria estar daquele jeito, mas como ela, talvez na infância, foi muito podada, né? Não vai roupa assim, cala tua boca, fica quieta. Você tá falando demais, tá rindo alto demais. Aí a outra, nossa, como ela ri alto. Às vezes ela foi muito podada, né?
E aí ela se vê na outra e critica porque ela foi podada no outro. Também tem muito isso. Mas nem só da por forma isso. como as pessoas, assim, principalmente as mulheres mais antigas, foram criadas e ensinadas, levam elas a criticarem tanto essa nova geração de mulheres, né? Um certo o conservadorismo e o machismo, né? Que vem muito essa falta de empatia, de sonoridade da mulher, precisa de melhorar isso. E essa crítica, esse julgamento vem muito desse machismo, e com esse machismo elas não conseguem, as mulheres, se unir e ter empatia e ter sonoridade umas com as outras, a ponto de colocar a culpa na vítima que foi estuprada, de julgar a roupa da vítima e falar que não, a culpa é da vítima. Como assim? Não tem justificativa para A culpa é do um doente. estupro, a culpa é do agressor, do agressor. abusador. Exato. Então, assim, não dá mais pra gente continuar nessa sociedade em que ainda você vê mulheres julgando mulheres, condenando mulheres pela roupa, tentando diminuir outras mulheres. A gente precisa mudar essa realidade, essa competitividade, essa comparação. Porque eu já casei, porque eu já tive filho. A vida não é uma corrida. Não é sobre isso. Não é sobre quem casa primeiro, quem tem filho primeiro. Não é sobre quem ganha mais, sobre quem compra o apartamento primeiro. A vida é sobre evoluir. E evoluir não é você comparar com o coleguinha, com a coleguinha. Evoluir é você olhar para você mesmo, para sua versão de ontem e falar, poxa, eu evoluí, eu sou uma pessoa mais sábia, eu evoluí emocionalmente, espiritualmente, eu tenho trabalhado várias questões que eu preciso melhorar em mim mesmo. Evoluir é você se conectar com o divino, buscar a sua fração divina e conseguir enxergar que você é melhor do que ontem. Isso é evoluir. Não competir, não ficar se comparando. Não tem nada a ver isso. Eu acho que as mulheres que ainda estão assim que não pararam para refletir, para se autoanalisar, para buscar uma versão singular dela mesma e melhor dela mesma. Porque ninguém é igual. Você não tem que ficar comparando. Cada um tem a sua luz. Cada um tem a sua luz e cada um tem a sua trajetória. Uma coisa que eu achei muito bacana fazendo terapia, a terapeuta falou assim, você tem que ter compaixão com a sua história. Compaixão com o que você já conquistou, com a mulher que você é. Não tem que se comparar com ninguém. Você é a sua luz, você é a sua vida. Não é igual de ninguém. Você não é igual a ninguém. Não sendo igual, você não tem que se comparar a ninguém. As mulheres têm que ter compaixão com a história delas mesmas e com a história da outra mulher. Porque é essa compaixão que você não rivaliza, que você ajuda, que você entende, que você compreende, que você apoia. Eu acho que é esse o caminho. O que você acha? Eu acho que quando a mulher, igual você falou mesmo, da gente ter compaixão, eu acho que não só a mulher, eu acho que todo ser humano... É do ser humano, né? É do ser humano a compaixão. Eu vi uma frase assim que falava, se você pegar a sua foto de quando você tinha 2 aninhos e você vai falar o quê pra você quando você tinha 2 anos? Né? Me perdoa, é igual você falou, você tem que se perdoar, você tem que se amar, você tem que ter compaixão de você. Então, assim, o que você diria para aquela criança, né, que espera tudo hoje de você? Né? A gente tem que se muitas amar, vezes, amar as pessoas. Há muitas vezes essa competitividade, rivalidade, eu falo, vem de feridas até de quando você era criança, porque a pessoa que está bem com ela mesma, a pessoa bem resolvida, ela não precisa diminuir ninguém. Você falou uma frase assim, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Eu acho que a gente tem que pensar diferente. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas tem que tentar curar também. Sim, mas eu tô dizendo assim, enquanto ela não buscar uma cura, ela vai continuar machucando e ferindo outras pessoas. Exato, porque a partir do momento que você se machucou naquele ponto de, por exemplo, sua mãe vivia te criticando, falando que você era gorda. Aí você vai fazer isso com a sua filha? Você tá gorda ou você tá muito magra? Não, aquilo te feriu. Então não fira a outra pessoa, que seja uma colega de trabalho, que seja uma filha, né? Porque a gente vê muito
muitos problemas também entre irmãs, entre mãe e filha. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma questão de se curar e buscar ressignificação daquela dor e daquela problemática, seja ela numa relação com irmãs, seja ela numa relação de mãe e filha, independente da relação que seja, de amizade, de rivalidade entre amigas. É um se curar e ressignificar essa dor. Tipo, eu fui criticada, eu fui diminuída, isso não me fez bem, foi tóxico. Eu não vou fazer com o outro. Eu não vou repetir esse mesmo comportamento. Eu não vou repetir esse mesmo comportamento. Porque a pessoa ferida, muitas vezes ela ataca, ela quer ferir. Porque ela jogou a pedra, ela quer pegar a pedra e jogar também. Mas se você, em vez de jogar a pedra, em vez de ferir, você fizer o contrário, você vai estar se curando. Isso é uma forma de cura também. Eu aplico isso muito na minha vida. Assim, tudo que já fizeram comigo, que me machucou, eu não repito. Assim, porque tem muita gente que fala, porque o meu pai era alcoólatra, de repente a pessoa é alcoólatra. Entendeu? Então, assim, não, se a pessoa te chamava de gorda, se te chamava de feia, sua mãe, ou então, não repita. Com amiga, com filho mesmo. Eu acredito que pessoas feridas também, elas devem curar para se curar. É exatamente esse o ponto. Se a pessoa ela sabe identificar aonde está machucando, aonde está a dor, e ela encarar isso e buscar ajuda, buscar ressignificar, ela não vai ter o mesmo comportamento que fizeram com ela e que a machucaram. Então, o ponto está aí. O ponto está em ressignificação naquela dor, naquela rivalidade, naquela relacionamento que houve toxicidade, que houve traição, né? Seja com irmã, ou seja com amizade, ou seja com mãe e filha. E eu acho que as mulheres não têm que se enxergar como rivais, as mulheres tinham que vestir a camisa da irmandade, sabe? Que uma é irmã da outra, uma não solta a mão da outra. Eu acho que enquanto tiver essa questão de se comparar, não vai melhorar, porque o entendimento que não é sobre se comparar, que é sobre se ajudar, que vai mudar, virar essa chave. Né? Porque quantas vezes, às vezes, uma amiga vem trazer um problema, aconselhar, e a outra amiga faz o quê? Coloca a culpa na própria amiga. Ela vem falar que o namorado traiu ela, aí coloca a culpa, o namorado traiu e coloca a culpa na mulher por ter sido traída. Quantas vezes mulheres fazem isso? Então, assim... a pessoa vai desabafar, sai pior, né? Então, sai mais machucada. Mas, assim, infelizmente, nós, seres humanos, a gente sempre quer achar um culpado pra tudo. Mas, assim, a gente tem que parar de tentar achar culpado e olhar realmente o que é que tá faltando. A mulher, quando ela começa a ter uma competição entre amigas, muitas vezes o problema não tá nas amigas. O problema tá nela, entendeu? E assim, as pessoas, elas tendem a se afastar dessas pessoas. E aí, a pessoa, ela fica, em vez de ela tentar melhorar e tal, ela fica pior. E aí ela começa a fazer um estrago na vida de todo mundo. Eu acredito, sinceramente, que se a gente parar, a gente se olhar, a gente ver a vida de uma forma mais leve, a pessoa me feriu ali, não vou... não vou repetir esse não comportamento. Eu não vou dar o meu rosto a tapa também, né? Mas assim, eu vou deixar pra lá, não vou repetir, não vou tacar pedra de volta e tentar olhar com mais amor, porque a gente tá vivendo num mundo onde a gente tá se devorando. Né? Eu acho que, infelizmente, ainda incitam muito essa competição. A sociedade ainda estimula essa competição. Não só pela questão do mercado de trabalho, mas assim, de não ser trabalhado isso, por exemplo, na escola das mulheres ser mais amigas, unidas, mais unidas. Por exemplo, eu acho que eu faço parte, né, das Filhas de Jó, que é da maçonaria, que é uma instituição que trouxe um pouco isso dessa irmandade, né? Num ambiente de muita competitividade, que eu acho que a mulher rivaliza muito, sim. Trazer a questão de uma cerimônia em que as mulheres se veem como irmãs e uma
as minhas maiores amizades são, mais antigas, são das filhas de Jó. Infelizmente, ainda tem muito dessa incitação de competição. No sentido de se comparar o corpo uma da outra, se comparar a questão da roupa, se comparar o comportamento. Então, essas comparações é um estímulo, é uma incitação à competição. Não, e tem uma frase que eu já ouvi bastante, assim, porque mulher se veste para outra mulher. Eu sempre, teve um dia eu parei e falei, gente, mas eu me visto pra mim. Mas é claro, a gente se veste pra gente pra tá bonita, num contexto geral, não porque outras mulheres vão olhar. Não é? E o pessoal incita muito mesmo essa rivalidade. Tipo, porque mulher, uma quer ser melhor que a outra, uma quer ser mais bonita que a outra. Eu acho que a gente quer estar bonita pra gente, pra todo mundo mesmo. A gente quer estar bem, né? Se a gente estiver bem com a gente, coloca uma roupa que a gente gosta, se sente bem, a gente se veste pra gente, outras pessoas vão ver que a gente tá bem, tá bonita, né? E o pessoal incita mesmo. Isso que você falou é correto. Fica ali falando, porque vocês são rivais, porque vocês se vestem para as outras, vocês não são... E não é bem assim. E tem que tomar cuidado, porque esse tipo de coisa adoecem pessoas. Não é todo mundo que está preparado para ouvir esse tipo de crítica, esse tipo de ataque. Não. Às vezes você pode realmente afundar uma pessoa. Assim, as pessoas não têm consciência da agressividade delas, né? Eu acredito que você vai afundar uma pessoa quando essa pessoa significa muito pra você. Por exemplo, sua mãe chega em você e fala, você vai com essa roupa? Que roupa horrível. Nossa, mas você ficou muito gorda, você ficou parecendo um elefante. Isso daí, com certeza, vai afundar tremendamente a cabeça se a pessoa é adolescente. Às vezes ela tá naquela fase de não aceitação e tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente eu acho que o pilar da cabeça, da mente, da vida profissional e tudo de uma pessoa é a família, a infância. Mas eu acredito muito, assim, que essa coisa de rivalidade, ela vem primeiro, né, dentro de casa. Com a mãe, com as irmãs, com as primas. E a gente tem que ter inteligência e sabedoria para quando vê uma situação dessas, às vezes não absorver. Se absorver, chega lá e conversa. Ou então mesmo que absorva, mas assim, não repasse. Porque você pode estar ferindo muito mais outra pessoa. Porque assim, às vezes as suas palavras, você escuta as palavras e elas te ferem. Às vezes as suas palavras, elas só não ferem, elas matam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que assim, a rivalidade, ela começa muitas vezes, não só dentro de casa, mas a própria sociedade, a cultura. Vem de uma cultura opressora, vem de uma cultura machista. Às vezes a mãe pode ter algum problema psicológico, pode ser narcisista, mas às vezes não. Porque ela foi ensinada a ser daquele jeito, ela foi oprimida a infância toda, a adolescência toda, que não pode vestir a roupa daquele jeito, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. A cultura e uma postura, uma imposição machista fazem as mulheres oprimirem outras mulheres, fazem outras mulheres diminuírem e julgarem outras mulheres. Então, assim, muitas vezes a mãe tá tendo aquele comportamento de agressão a filha, né? De falar, você tá gorda, essa roupa te deixa gorda, te deixa feia, essa roupa é vulgar. Muitas vezes a mãe tá tendo aquele comportamento porque ela sofreu o mesmo comportamento quando ela era mais nova, com o pai, com a mãe. Ela tá muitas vezes repetindo e replicando o mesmo comportamento. E isso que a gente tem que entender. Muitas vezes essa adolescente, ela não vai ter essa maturidade para não absorver, né? E ela vai realmente introjetar isso e sofrer muito. Vai realmente, às vezes pode até chegar numa depressão. E já numa fase adulta, às vezes aquela filha, ela consegue se desvencilhar, né, da mãe, das garras da mãe, assim, daquela opressão, daquelas críticas, não só não absorvendo, como também se distanciando.
essa maturidade de não absorver e essa maturidade de não replicar esse comportamento não é uma coisa da noite pro dia, e você nem pode exigir isso às vezes de um adolescente, porque quanto tempo de vida e de sabedoria que essa adolescente tem? Uma adolescente não tem essa maturidade, muitas vezes ela vai entrar numa depressão, né? E assim, ela só vai se curar, ela só vai entender o porquê e tentar se melhorar e tentar superar mesmo aqueles traumas depois da fase adulta, porque ela vai ter mais capacidade de avaliar tudo aquilo e de não absorver os comentários ruins da mãe, entendeu? Então, essa questão também de não absorver, eu acho que assim, nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Mas para você não se afetar com o ataque do outro, com a agressão do outro, você tem que trabalhar muito o seu emocional, você tem que trabalhar muito a sua força interior. Não é algo que você consegue, às vezes, com uma mera adolescente, você não pode esperar que ela tenha esse conhecimento, que ela tenha essa capacidade. Eu levo uma frase pra vida, assim, ó. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, assim, quando a pessoa vem e te ataca, vai te ferir. Mas isso não quer dizer que foi legal, foi péssimo, então não repita. Então, assim, a gente tem que partir de coisas pequenas. Porque não é todo, como eu já disse, né? Não é todo mundo que tem condições ou tempo, ou então disposição, disponibilidade, não sei, de ir em psicólogo, fazer terapia. Então, assim, às vezes é muito necessário, mas às vezes você consegue, às vezes, se curar, mesmo que pequeno, mas mesmo que pequeno é uma grande conquista. Às vezes você consegue se curar com coisas pequenas, por exemplo. Se a sua mãe te maltratou muito, ou sua irmã com inveja, ou então te diminuindo e tal, não repita com a sua filha, não repita com as suas primas. E assim, sempre guarda, eu tenho uma frase assim, que se você vai falar alguma coisa que você consegue mudar a outra pessoa em 5 minutos, fale. Se passou de 5 minutos, não se cale, porque você não vai ajudar, você vai magoar. Por exemplo, você tá gorda, resolve em 5 minutos? Não resolve, então não fala. Às vezes a pessoa tá super feliz e tá bem, ou então é uma fase da vida. Eu já tive uma fase de eu estar super gorda porque eu estava com depressão, entendeu? Então assim, é uma fase que a pessoa tá se curando às vezes, e ela precisa daquilo, você precisa do doce para poder te ajudar a viver mais leve, entendeu? Então, assim, às vezes, se não for curar em 5 minutos, não fale. E isso não é nem só para homem, nem só para mulher, mas a mulher, ela tem aquela maldade, às vezes, e acha que tem a liberdade de falar isso pra amiga, de falar isso pra prima. Não tem que falar, a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas palavras magoam, mas muitas delas matam, né? E a gente não tem às vezes a gente não tem, mesmo adulto, não tem essa maturidade para pensar. Às vezes falta um pouco até de consciência no que pode ocasionar naquela pessoa aquela fala, aquela palavra, né? Aquilo ali pode, igual você falou, as palavras matam, né? Às vezes a pessoa já tá numa depressão, já tá num sobrepeso, e aí vem um comentário de uma amiga falando. Isso aí machuca, né? Ainda mais, afunda ainda mais a mulher. Mas essa percepção e essa consciência de se calar, se você for magoar alguém, se você for abrir a boca e for diminuir alguém, não fale, se cala, não é todo mundo. Às vezes eu acho que muita gente fala por maldade, entendeu? Por maldade mesmo, porque falta um coração bom. Às vezes ela quer realmente machucar. Tem muita gente que tem isso, uma carência, uma frustração. A pessoa quer descontar a infelicidade dela em alguém. Mas aí cabe a você absorver ou não, né? Mas aí que é a grande sacada. A pessoa que tem um coração ruim, a pessoa que tá fazendo isso por maldade, porque ela quer diminuir a pessoa e tal, ela acha que ela tá sendo super top, enorme. Mas todo mundo
à volta tá percebendo a maldade, tá percebendo que A ela toxicidade, né? Todo mundo... E aí, a gente sempre tem amiga tóxica, todo mundo vê que ela é tóxica, só que só ela que não percebe que é tóxica. Ela acha que ela tá top, mas não, você não está top. Tá sendo agressiva e tá sendo tóxica. E todo mundo tá vendo e você vai perder pessoas incríveis, oportunidades incríveis, porque você não tá se evoluindo, não tá se melhorando, e você tá ali só por pura maldade. Mas assim, aí a pessoa acha que ninguém tá vendo. E eu descobri isso analisando, assim, quando você para, né? Falta uma autoanálise da pessoa, uma autorreflexão. Não, é só ela falar, gente, sabe aquela frase, para que tá feio? Para que tá feio pra você, porque assim, a pessoa, ela tá sendo, todo mundo vê que a pessoa tá sendo cruel, às vezes a pessoa é invejosa, todo mundo vê que a pessoa tá fazendo aquilo com a outra pessoa e assim, não fala pra ela, mas fala, nossa, que horror, por que ela tá fazendo Geralmente isso? as pessoas não têm coragem de chegar nessa pessoa, na colega, amiga tóxica, né, que diminui e critica todo mundo, mas simplesmente as pessoas se afastam dela, porque ninguém quer ficar perto de alguém assim. Não. Ninguém quer o tempo inteiro ficar levando crítica e comentários assim, nada a ver, coisas que a pessoa fala para diminuir. Então, assim, acaba que a pessoa, ela não tendo essa autorreflexão, e ninguém, às vezes, tem coragem de chegar nela e falar, ela acaba sendo isolada, porque muita gente se distancia e se afasta pelo fato de não conseguir conviver com aquela pessoa. Ela acaba perdendo várias amizades por conta dessa postura dela, de criticar a outra amiga, de chamar a outra amiga de gorda, de fazer comentários, assim, brincadeiras, assim, pesadas, uns comentários, assim, pesados, que não tem o porquê. Pra que aquilo? Mas assim, sabe qual que é o pior da história? Porque essa pessoa, ela tá andando, né? No caminho dela, ela tá encontrando diversas pessoas. E aí, ela está machucando diversas pessoas estão saindo machucadas, outras estão se afastando e ela continua indo. Todo mundo tá vendo? Sim, mas o estrago que ela está fazendo, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que se cuidar para quando esse tipo de pessoa passar pelo nosso caminho, a gente saber blindar. Ou então, mesmo que a gente seja afetada, mas que não joga a gente para aquele buraco mais fundo que existe, né? Quando por exemplo, uma amizade, você vê que uma amizade que rivaliza, uma amizade que é tóxica, é mais fácil de se afastar, né? Quando por exemplo, uma irmã, uma mãe, às vezes é um pouco mais complicado saber lidar com essa questão em casa, em família. Mas eu acho que sempre é possível você se melhorar e se a pessoa quiser, ela também pode se melhorar. Mas a questão de você se melhorar é de você não se deixar afetar pelo que a pessoa fala e pelo que ela faz. Esse se blindar, você pode se blindar até mesmo dentro de casa. Então, igual eu tô vendo aqui uma mensagem falando assim, eu casei e saí de casa para ficar livre da minha mãe. E hoje eu sou infeliz no casamento. E aí? Então, casar só para se livrar da mãe não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu acho que um casamento é uma coisa muito séria e que a gente tem que pensar também em casar com uma pessoa que realmente vale a pena. Mas às vezes é uma porta, né? Às vezes se a pessoa casou para se livrar da mãe, mas aí o casamento tá ruim, mas ela já cresceu muito, né? É uma porta que ela pode ir, seguir sempre em frente. A gente sempre tem que ir pra frente, né? Aí você... mas assim, tem casos que às vezes a pessoa quer se livrar da mãe, que não tem uma relação muito boa, aí casa. Aí tem uma relação pior ainda, mais abusiva ainda com esse homem que não era uma boa pessoa. Tem muitos casos assim, a pessoa quer se livrar de uma relação difícil com a mãe, aí casa e fica pior ainda, a vida vira um inferno, né? Um inferno matrimonial. Às vezes o cara até agride fisicamente, xinga, é agressivo. Então, assim, às vezes a pessoa nesse desespero de querer sair de casa, de se libertar, ela entra na maior barca furada. Mas eu acho mais fácil se livrar de alguém, de um homem, tipo, de um relacionamento. Não necessariamente, depende muito, né? Não, assim, eu acho mais fácil se livrar de um relacionamento, que é uma pessoa que você não conhece durante a sua vida, você pegou um tipo de carinho, afeição, do que a mãe, que a mãe a gente fala assim, eu amo, minha mãe me ama, ela tinha que ser a
melhor mãe do mundo, porque a gente tem amor, né? Tipo, cordão umbilical, nasci dela. Então, assim, eu acho mais fácil eu hoje me livrar de um relacionamento abusivo, e é muito difícil, mas eu acho mais fácil do que se fosse com a minha mãe. Não, sem dúvida. Um relacionamento, um namoro, é muito mais fácil de você terminar e se distanciar do que da mãe. Eu acho que tem casos e casos de mães. Tem mães que eu acho que a gente tem sempre assim ter gratidão por mãe, por mais difícil que seja a relação. Né, te deu a vida. Tem casos de mães que você vai amar, mas você vai amar à distância. À distância. Entendeu? Tem casos que você não consegue realmente estabelecer uma relação e que a melhor coisa que faz é cada um no seu canto. E no caso, tem mães e mães. Tem mães que às vezes têm algumas patologias, algumas psicopatias, alguns transtornos aí, de narcisista, por exemplo, que às vezes são incapazes de amar a própria filha. E aí já entra no outro campo, né? No campo da psicanálise, da psiquiatria. Um transtorno, às vezes, pode levar a coisas assim, mães cometerem atos de atrocidades com a própria filha, com o próprio filho. Mas assim, em termos normais, mesmo pessoas que não têm algum transtorno, elas muitas vezes podem ter um certo grau de toxicidade, um certo grau de maldade. As pessoas estão aqui para evoluir. Todo mundo está aqui para evoluir. E muitas vezes elas não conseguem perceber essa toxicidade. É muito difícil a pessoa se enxergar no espelho. Esse se enxergar no espelho é complicado. E assim, você não consegue mudar as pessoas. Você consegue se mudar e se melhorar. Mas mudar as pessoas, não. E às vezes o caminho, que nem eu expliquei, tem casos e casos de mães. Tem casos de mães que você não vai conseguir conviver com ela mesma. Que chega a absurdos, né? E que a melhor forma de conviver é longe, é a distância. Eu acho que a rivalidade, ela tá já um pouco impregnada, assim, no nosso contexto social. No sentido que a vida toda fomos ensinadas num patriarcado de mulheres serem oprimidas. Então a mãe, as mulheres repetem essa mesma opressão, esse mesmo julgamento, essa mesma crítica. E só vai mudar quando realmente as mulheres, elas enxergarem elas mesmas e elas enxergarem o quanto elas estão ainda sendo machistas, ainda oprimindo outras mulheres, o quanto precisam trabalhar essas questões do machismo e começar a enxergar nós mulheres como irmãs e que uma defende a outra. Eu acredito. Mulher sempre tem que levantar a mulher, mulher sempre tem que defender mulher, sabe? No sentido que, assim, não, claro que tem casos e casos que mulheres podem cometer atos que vão estar errado, ok. Mas você vê muitas vezes a mulher que é a vítima sendo a culpada. Eu acredito, assim, que a rivalidade entre as mulheres existem porque nós, mulheres, a gente não parou para pensar o seguinte: sempre vai existir uma pessoa mais nova que você, uma pessoa mais magra, mais bonita, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais legal, uma pessoa... Entendeu? Sempre vai existir gente mais do que a gente. Sim, então, claro. assim, isso a gente não tem que ver como... chegou na empresa uma menina mais nova, mais bonita que eu, mais inteligente, com um currículo melhor. Você não tem que ver que aquilo dali, ela é a sua inimiga. Como uma ameaça. Você tem que começar, uma forma de não ter rivalidade é você enxergar suas qualidades. Exato. E parar de se comparar com a outra que é mais bonita. Mas sempre vai ter pessoas. Porque sempre vai ter alguém que às vezes vai ter um currículo melhor que o seu mesmo, vai ter às vezes vai ser mais bonita que você. Mas a questão é sobre buscar essa evolução, que evoluir é transcender, é buscar ser uma fração divina. E o evoluir não é olhar para o colega, não é olhar para outra mulher, é olhar para si mesmo. O que eu fiz para ser melhor do que ontem? E é tão engraçado, eu vi uma frase de uma psicóloga de um RH, ela falando que eles contratam primeiramente pelo currículo. E eles mandam embora
pela pessoa não conseguir se interagir e não pela conseguir, personalidade. pela personalidade. Então, assim, às vezes aquela pessoa que você acha que é uma ameaça porque ela é mais bonita, mais inteligente, um currículo melhor, às vezes ela vai ser a primeira a ser mandada embora. Então, você tem que ser você tem que acreditar no seu potencial, lutar para estar cada vez melhor e pronto. E seguir, todo mundo, nós estamos no caminhada. Tem muitas pessoas que às vezes têm um currículo bom, mas se tornam pessoas desagradáveis e inconvivíveis por não admitir que tá errado, por ser uma pessoa grosseira, por ser uma pessoa por não inflexível, saber, conviver em não coletividade. sabe conviver em coletividade, não sabe trabalhar em equipe. Que tudo isso são fatores que numa empresa você vai observar e vai levar em conta. Não é só um currículo em si. Não. Às vezes a pessoa é prepotente, não sabe enxergar que precisa melhorar em determinado aspecto. Então são tudo esses fatores que são importantes. Né? Ninguém é um currículo, ninguém é uma beleza, ninguém é um corpo. Não. Né? Todos nós somos um todo e nós nos complementamos. Então, assim, eu acredito, a rivalidade existe, feminina, principalmente feminina, mas assim, eu acho que ainda existe porque as mulheres, elas não chegaram nesse consenso. No patamar de evolução que a gente precisa se ajudar e se unir, né? Ser mais irmandade mesmo, ao invés de ficar se comparando, porque o que leva a essa competitividade é essa comparação. Compara o corpo, compara a roupa, compara o currículo, compara até as viagens, eu acho que compara um monte de coisa. Tem que... Se tem namorado, se não tem, se casou, se já não casou, se tem filho, se não tem filho. Gente, não tem nada a ver isso. Cada um tem a sua história. A sua história, a sua trajetória. E cada um, às vezes, a pessoa com as mesmas oportunidades fazem coisas totalmente diferentes. Às vezes, pessoas com oportunidades diferentes se tornam, né, iguais. Então, assim, não dá pra gente querer comparar a vida do outro a nada. Então, você tem que ver que nós somos seres únicos, nós vivemos aqui para evoluir. Se você tem inveja, rivalidade, alguma coisa, você tem que ver que o que você tá fazendo de mal para outra pessoa, todo mundo tá vendo. Então, assim... Tá feio, né? Que tá feio. Então, assim, às vezes, a pessoa que faz, ela não tem consciência de que todo mundo tá vendo o que ela tá fazendo. E todo mundo está vendo. Por isso que ela faz, sem ter a consciência. Porque no dia que ela tiver, que ela parar e falar, caramba, o pessoal tá vendo e tá me julgando, eu vou parar. Porque ninguém quer ser julgado como sendo a crápula pior, que ninguém quer, entendeu? Mas tem esse lado da pessoa não se auto-enxergar, não conseguir fazer uma auto-reflexão, se olhar no espelho. Por isso a gente tá aqui. E tem também uma questão da pessoa, às vezes, ser de uma determinada forma para chamar atenção. Então tem isso também. Pode ser que a pessoa faça tudo isso por não ter uma auto-reflexão, não conseguir se olhar no espelho, mas também pode ser também fazer para chamar a atenção das pessoas. Olha, eu acho que daria para conversar muito mais sobre rivalidade. Muito mais, com certeza. Mas infelizmente tá acabando o tempo, né? E a gente vai ter que encerrar o podcast sobre rivalidade feminina, que é um tema que tem que ser debatido e falado mesmo, porque nós mulheres precisamos se unir cada dia mais. Vou deixar aqui o Instagram do Podeva, @podevaoff, né, de oficial, e vou deixar o meu Instagram pessoal, Marcela G. Camargo. E a gente aguarda vocês nos próximos, tá? Um grande abraço. Um abraço.